e o crucificaram, que és o pequeno que eu embalei, que adormecia tão logo em meus braços, aquele que sorria ao olhar o céu, e quando rezava ficava sério sobre este madeiro. Vejo o pequeno que entre os doutores falava no templo, que quando perguntei respondeu com calma, que se encarregava dos assuntos de Deus. Esse mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, se chama Jesus. Esse mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho, que alimentou a tantas pessoas e aos pobres enfermos os olhou de frente
Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Ciente de que chegara a sua hora, Jesus livremente enfrenta a traição e a morte, manifestando o amor e a glória de Deus. Ouvindo a palavra do Senhor, unimo-nos a todos que contemplam sua paixão. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele nunca praticou o mal. Nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas,
pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo
era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquela a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos vós mesmo e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus.
Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Não. Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremo-lo à sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo.
Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas e em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, a cruz de Jesus é a árvore da vida. Assim como uma semente, essa árvore só crescerá e dará fruto se encontrar a terra boa de um coração que se deixa ferir pelo tamanho do sofrimento, da dor, da vergonha, da angústia, da humildade, da mansidão, o tamanho do amor de Jesus. Somente se esse amor ferir o nosso coração, nos tocar por dentro, a árvore da vida que é a cruz crescerá dentro de nós. Foi o amor que fez Jesus descer do céu. Foi o amor que o fez chamar os discípulos.
Foi o amor que o fez pregar incansavelmente as alegrias do reino de Deus. Foi o amor que o fez andar debaixo de sol quente, na poeira, na terra seca ou molhada, lavar os pés dos seus discípulos e se humilhar, como nós celebramos na noite de ontem. Foi o amor, foi o desejo de Jesus de permanecer conosco que o levou a instituir a Eucaristia, a sua presença perpétua e real em nosso meio. Foi também o amor que o manteve sereno e pacífico, humilde, diante de tantas acusações, injúrias e traições. O amor foi a corda que o manteve amarrado na coluna para ser flagelado. O amor o fez crucificado. Primeiro, o seu amor ao Pai. Jesus, do início ao fim dos evangelhos, está sempre com o Pai. A sua íntima comunhão com o Pai é o que lhe constitui. O seu amor ao Pai é o que lhe move. Vemos no Horto das Oliveiras, quando Jesus, após concluir a ceia com os seus discípulos, se prostra ao chão. Aquele mesmo gesto que o sacerdote realiza ao iniciarmos a ação litúrgica da Sexta-feira Santa. Jesus se prostra com a face em terra, significando a sua submissão total ao Pai. Jesus está prostrado totalmente diante do Pai, mas está em pé diante do mundo. O segredo da nossa vida cristã, o segredo da nossa fortaleza vinda de Jesus, é se prostrar diante do Pai, para que possamos nos manter em pé diante do mundo. O seu Pai, que é poderoso em bondade, o poder de Deus é a bondade, e a sua bondade é o seu poder. Ele vence o mundo, vence o pecado, vence a morte, por causa de seu poder. Não estava nas espadas, não estava na violência, não estava na guerra, não estava na revolta, estava na bondade, estava no amor. Jesus é o amor do Pai por cada um de nós, irmãos e irmãs. Jesus é o próprio amor do Pai. Como poderia o nosso coração ficar insensível diante da paixão e morte de Jesus? Como seria possível esse mistério não nos falar nada, não tocar a nossa vida, não despertar em nós o arrependimento de nossas faltas e o desejo de ser de Deus e só para Ele viver? Assim como Jesus, em Tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Antes, o Pai havia escrito os mandamentos na pedra e os entregue a Moisés. Os mandamentos que nos conduzem à vivência do seu amor, à vivência da liberdade e da alegria.
Agora, o seu maior mandamento não está mais escrito na pedra, está escrito no madeiro da cruz, com o sangue do seu próprio Filho. Jesus crucificado é o testamento de Deus, o testamento do amor, é o nosso maior bem, nossa maior riqueza. São Bernardo de Claraval, um santo monge da Idade Média, assim nos exorta e nos pede: vê a cabeça de Cristo inclinada para te dar um beijo, os braços estendidos para te abraçar, as mãos cravejadas, transpassadas, furadas, para te conceder todas as suas dádivas e dons, o seu lado aberto para te amar, todo o seu corpo estendido para te oferecer inteiramente. São Boaventura, gostaria de partilhar com vocês um trecho de uma de suas pregações sobre a paixão do Senhor. Ele diz assim: acautela-te, toma cuidado, para que não sejas ingrato a tão grandes benefícios, para que não sejas indiferente a tão enorme preço que por ti foi pago, mas coloca Jesus crucificado como um selo sobre o teu coração, para que, como um selo na cera mole, imprimas Jesus no teu coração e digas com o salmista: meu coração se tornou como cera que se derrete. Coloca-o também, irmãos e irmãs, como um selo sobre o teu braço, para que jamais deixes de fazer o bem, jamais te canses no trabalho em nome do Senhor Jesus. E quando tiveres feito tudo o que for possível, começa de novo, como se nada tivesse sido feito. Mas quando um dia vier sobre você alguma coisa triste ou difícil, ou sentires o dissabor em praticar alguma obra boa, recorre imediatamente a Jesus crucificado e dependurado na cruz. Contempla a coroa de espinhos, os cravos, a lança ao lado. Contempla as chagas das mãos e dos pés, da cabeça, do lado e de todo o corpo, recordando quanto te amou quem tanto por ti sofreu e tanto por ti suportou. Acredita-me, imediatamente acharás alegre o que é triste, leve o que é difícil, amável o que é tedioso, custoso, doce e suave o que é áspero. Amemos a Jesus. Ele é o nosso tudo, o nosso maior bem. Ele é a nossa vida.
Oração universal. A oração universal dos fiéis é a consciência de que a redenção realizada pelo Cristo crucificado deve atingir todos os seres humanos. Para isso, a Igreja trabalha e reza sem desfalecer. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos bispos, pelo nosso bispo João e seu bispo auxiliar Dilmo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemos. Levantemos.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas que morreram. Ajoelhemos.
Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está ao seu lado. Acolhei na vossa paz os que já pereceram, e fazei que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração da cruz. Apresentação da cruz. Lembremo-nos, caríssimos irmãos e irmãs, que não se adoram ao objeto material, à cruz, mas o Cristo que a venceu na manhã da ressurreição. Contemplando o objeto material, somos, pela fé, convidados a enxergar o Cristo Salvador. Nós vamos proceder agora com a adoração da cruz. Depois dela ser apresentada, vamos colocá-la num suporte aqui à frente, né? Os que estão servindo aqui no presbitério farão a adoração à cruz e depois cada um dos fiéis também vai ter a chance de se aproximar em fila, assim como procedemos na comunhão, né? Com um devido espaçamento, sem tocar na cruz. Aqueles que puderem fazer uma genuflexão, isso é, dobrar um dos joelhos ao chão, podem fazer, é recomendado que façam. Aqueles que não podem, façam uma inclinação profunda da cabeça, com o coração realmente desejoso, né, de adorar e venerar o Cristo crucificado no madeiro da cruz. Com espírito de piedade, recebamos a Santa Cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Preparei-te, bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de
derramaste a lança em mim, águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei puxei o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais podia eu ter feito? Em que foi que te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo,
em que te conquistei. Porque a morte me entregaste, em que foi te amar. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei.